Durante 10 anos, Carla implorou para o marido ir à igreja com ela. Durante 10 anos, Ricardo disse não. Mas em um domingo comum, Carla tomou uma decisão que ninguém esperava, nem mesmo ela mesma. Uma decisão que mudaria não apenas seu casamento, mas a vida de dezenas de pessoas ao redor. Esta não é uma história sobre religião forçada ou manipulação emocional. Esta é uma história sobre amor verdadeiro, sobre respeito aos limites do outro e sobre como às vezes precisamos fazer exatamente o oposto do que todos esperam para alcançar o resultado que sempre desejamos. Fique até o final porque a reviravolta dessa história vai mostrar que os caminhos de Deus são completamente diferentes dos nossos planos. Se você quer conhecer histórias reais de transformação que vão tocar seu coração, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Ricardo e Carla se conheceram na faculdade há 15 anos. Ele cursava engenharia civil e ela pedagogia. O primeiro encontro foi no restaurante universitário, quando Ricardo derrubou café na blusa dela sem querer. Ele se desculpou 1000 vezes, ofereceu pagar a lavanderia e acabou conseguindo o número de telefone dela. 3 meses depois, estavam namorando. 2 anos depois, casados. Nos primeiros anos de casamento, tudo parecia perfeito. Ricardo era um homem trabalhador, dedicado, bom marido. Carla era uma mulher doce, paciente, sonhadora. Eles compraram um apartamento pequeno, adotaram um cachorro e planejavam ter filhos em breve. Mas havia uma diferença fundamental entre eles que Carla acreditava poder mudar com o tempo. Ela era cristã praticante. Ele, declaradamente ateu. Ricardo não era apenas indiferente à religião. Ele tinha argumentos sólidos contra ela. Cresceu em um lar onde o pai era extremamente religioso e extremamente violento. Seu pai usava versículos bíblicos para justificar surras, para controlar a família, para impor medo. Ricardo via a mãe chorar todas as noites depois que o pai citava algum texto sobre submissão feminina antes de humilhá-la. Ele via os irmãos apanharem enquanto o pai gritava sobre disciplina bíblica. Para Ricardo, igreja era sinônimo de hipocrisia e abuso. Religião era ferramenta de manipulação. Deus, se existisse, era omisso ou cruel por permitir que pessoas como seu pai usassem seu nome para causar tanto sofrimento. Quando completou 18 anos e saiu de casa, Ricardo prometeu a si mesmo que nunca mais colocaria os pés em uma igreja. E ele manteve essa promessa. Carla sabia disso quando se casou com ele. Ricardo foi honesto desde o início. Ele disse que amava Carla, mas que nunca seria religioso. Que ela poderia ir à igreja sozinha, mas que não contasse com ele para acompanhá-la. Carla, jovem e apaixonada, achou que o amor seria suficiente. Achou que, com o tempo, vendo seu exemplo, Ricardo mudaria de ideia. Ela estava errada. Nos primeiros anos, Carla tentava de forma sutil. Convidava Ricardo para assistir a uma apresentação especial na igreja. Ele recusava. Pedia para ele ir apenas no Natal, só para conhecer o pastor. Ele dizia não. Ela deixava livros cristãos pela casa, esperando que ele lesse. Os livros acumulavam poeira. Ela falava sobre os sermões que ouvia, tentando despertar interesse. Ricardo ouvia educadamente, mas deixava claro que não tinha interesse algum. Com o passar dos anos, as tentativas de Carla foram ficando mais frequentes e mais desesperadas. Ela começou a chorar enquanto se arrumava para ir à igreja sozinha aos domingos. Perguntava a Ricardo por que ele não a amava o suficiente para fazer esse sacrifício por ela. Ricardo respondia que amor de verdade não exige que a pessoa mude quem é. Que ele a respeitava indo à igreja e esperava o mesmo respeito em relação à sua decisão de não ir. As discussões foram se intensificando. O que antes eram conversas tensas se transformaram em brigas sérias. Carla acusava Ricardo de ser teimoso e fechado. Ricardo acusava Carla de ser insistente e desrespeitosa. O casamento que começou com tanto amor estava sendo corroído por essa diferença que parecia intransponível.
Carla começou a orar diariamente pela conversão do marido. Ela jejuava, participava de correntes de oração na igreja, pedia para todo mundo interceder por Ricardo. As irmãs da igreja davam conselhos. Algumas diziam para ser mais firme, para dar um ultimato. Outras sugeriam que ela orasse e esperasse pacientemente. Algumas até insinuavam que Carla havia cometido um erro ao se casar com um descrente. Essas palavras doíam em Carla. Ela amava Ricardo profundamente. Ele era um homem bom, honesto, trabalhador. Ele a tratava com respeito e carinho, mas a ausência dele na igreja parecia um buraco em sua vida espiritual. Ela queria compartilhar aquela parte tão importante de si com o homem que amava. Queria cantar louvores ao lado dele, ouvir sermões juntos, servir na igreja como casal. As coisas pioraram quando Carla engravidou. A notícia da gravidez deveria ter sido um momento de alegria pura, mas trouxe uma nova camada de tensão. Carla insistia que queria batizar o bebê, levá-lo à igreja desde pequeno, criá-lo nos caminhos da fé. Ricardo concordava com tudo isso, desde que não fosse obrigado a participar. Ele iria às apresentações escolares do filho, aos jogos de futebol, às festas de aniversário, mas não iria à igreja. Carla sentia como se estivesse sendo partida ao meio. De um lado, seu amor por Ricardo, do outro, sua fé. Ela não conseguia entender por que Deus não respondia às suas orações. Ela havia orado tanto, jejuado tanto, clamado tanto. Por que Ricardo continuava irredutível? Por que seu casamento tinha que ser assim, dividido, incompleto? Foi em um culto particularmente emotivo que Carla teve um colapso. O pastor pregou sobre casais desigualmente unidos, sobre o peso de estar em jugo diferente. Cada palavra parecia uma faca no coração de Carla. Quando chegou em casa, ela chorou copiosamente. Ricardo a encontrou no quarto, destroçada, e perguntou o que havia acontecido. Carla desabafou tudo. Disse que estava cansada de orar sem ver resultado. Cansada de ir à igreja sozinha, enquanto outras esposas iam acompanhadas. Cansada de sentir que tinha que escolher entre o marido e Deus. Ricardo ouviu tudo em silêncio, e então disse algo que Carla não esperava. Ele disse que talvez ela devesse parar de orar, para que ele mudasse e começar a aceitar quem ele realmente era. As palavras de Ricardo foram como um soco no estômago. Carla ficou em silêncio, processando o que tinha acabado de ouvir. Será que ela realmente não aceitava o marido como ele era? Será que todo esse tempo ela estava tentando moldá-lo à sua imagem do casamento perfeito, em vez de amar o homem que tinha ao seu lado? A noite foi longa e cheia de reflexões dolorosas. No domingo seguinte, algo inesperado aconteceu. Carla acordou como sempre, se preparando para a igreja. Mas desta vez ela não perguntou a Ricardo se ele queria ir. Não fez cara de tristeza ao sair sozinha. Não suspirou dramaticamente ao fechar a porta. Ela simplesmente se arrumou, deu um beijo no marido e saiu. Ricardo ficou surpreso com a mudança, mas não disse nada. Durante o culto, Carla orou de forma diferente. Em vez de pedir mais uma vez pela conversão de Ricardo, ela agradeceu a Deus pelo marido que tinha. Agradeceu por ter um homem fiel, trabalhador, que a amava e respeitava. Pediu perdão por ter pressionado tanto, por ter colocado sua vontade acima do respeito pela jornada espiritual dele. E pediu sabedoria para ser a melhor esposa que podia ser, independentemente das escolhas religiosas de Ricardo. Essa mudança na oração mudou algo profundo em Carla. Ela parou de ver Ricardo como um projeto a ser consertado e começou a vê-lo novamente como a pessoa que escolheu para passar a vida ao lado. Parou de chorar antes de ir à igreja. Parou de fazer comentários passivo-agressivos sobre casais que iam juntos ao culto. Parou de deixar livros cristãos estrategicamente posicionados pela casa. Ricardo notou a mudança, mas demorou algumas semanas para entender o que estava acontecendo. Carla estava mais leve, mais feliz. As discussões sobre religião simplesmente pararam. Ela continuava indo à igreja, continuava orando, continuava lendo sua Bíblia.
Mas agora fazia tudo isso sem a energia desesperada de quem está tentando convencer alguém. Nos meses seguintes, algo curioso começou a acontecer. Ricardo começou a fazer perguntas. Perguntas simples, casuais. Perguntava sobre o que o pastor havia pregado. Perguntava por que certo versículo significava tanto para Carla. Perguntava sobre histórias bíblicas que não conhecia. Carla respondia de forma simples e direta, sem tentar usar cada resposta como gancho para um convite à igreja. Foi em uma noite comum, enquanto jantavam, que Ricardo fez uma confissão surpreendente. Ele disse que durante todos aqueles anos, a insistência de Carla fazia com que ele se fechasse ainda mais. Cada convite, cada lágrima, cada argumentação reforçava sua resistência, porque lembrava a pressão que sofreu do pai. Mas agora, vendo Carla simplesmente viver sua fé sem tentar impô-la, ele estava começando a enxergar o cristianismo de forma diferente. Ricardo contou que estava observando Carla há meses. Via como ela estava mais paciente, mais compreensiva. Via como ela não usava a fé como arma nas discussões. Via como ela demonstrava amor genuíno em vez de amor condicional. E isso o fazia questionar suas próprias certezas sobre religião. Talvez o problema não fosse Deus ou a igreja, mas as pessoas que distorcem a mensagem, como seu pai fez. Carla ouviu tudo com lágrimas nos olhos, mas não fez nenhum movimento brusco. Não aproveitou o momento para pedir que ele fosse à igreja no domingo seguinte. Simplesmente agradeceu por ele ter compartilhado aquilo e disse que, independentemente das conclusões que ele chegasse sobre fé, ela o amava completamente. Alguns meses depois, quando seu filho Mateus nasceu, Ricardo surpreendeu Carla ao sugerir que fizessem o batizado na igreja. Ele não estava pronto para se converter, deixou isso claro, mas queria participar daquele momento importante para a esposa e para o filho. No dia do batizado, Ricardo entrou na igreja pela primeira vez em 15 anos. Sua mão estava suada, apertando a de Carla. Seu coração batia acelerado, mas ele estava ali. Durante a cerimônia, algo tocou Ricardo profundamente. O pastor que batizou Mateus falou sobre amor incondicional, sobre aceitação, sobre um Deus que não força ninguém a nada, mas convida com braços abertos. Aquelas palavras eram completamente diferentes do discurso religioso que Ricardo cresceu ouvindo. Não havia ameaças, não havia coerção, não havia manipulação. Apenas amor. Depois do batizado, Ricardo não voltou imediatamente a frequentar a igreja. Mas a semente estava plantada. Ele começou a acompanhar Carla ocasionalmente, talvez uma vez por mês. Sentava-se discretamente no fundo, observando, processando. Algumas mensagens o tocavam, outras não. Mas ele estava ali por escolha própria, não por pressão. Ative o sininho para acompanhar histórias como esta, que mostram o poder de escolher o caminho menos óbvio. Às vezes, o que parece desistência é na verdade sabedoria. Foi em um culto especial sobre paternidade que Ricardo finalmente entendeu tudo. O pastor compartilhou sua própria história de crescer com um pai abusivo que usava a Bíblia como justificativa para a violência. O pastor falou sobre como teve que desconstruir a imagem distorcida de Deus que herdou e descobrir quem Deus realmente era. Falou sobre perdão, sobre cura, sobre quebrar ciclos geracionais de dor. Ricardo chorou durante toda a pregação. Era como se alguém tivesse finalmente colocado em palavras a confusão que ele carregava há décadas. Ele não odiava Deus. Ele odiava o que seu pai fez em nome de Deus. Ele não rejeitava a fé. Ele rejeitava o abuso mascarado de religiosidade. E agora, pela primeira vez, ele conseguia separar uma coisa da outra. Depois do culto, Ricardo pediu para conversar com o pastor. Eles ficaram por horas na sala pastoral enquanto Ricardo descarregava anos de mágoas, raiva e confusão. O pastor ouviu tudo sem julgamento, validando a dor de Ricardo, reconhecendo que muitas pessoas usam mal a palavra de Deus. E então o pastor fez algo que mudou tudo. Ele pediu desculpas em nome de todos os cristãos que falharam em representar
o verdadeiro caráter de Cristo, incluindo o pai de Ricardo. Aquele pedido de desculpas quebrou algo em Ricardo. Ele não sabia que precisava ouvir aquilo até que ouviu. Todas as barreiras que construiu durante anos começaram a cair, tijolo por tijolo. Ele ainda tinha dúvidas, ainda tinha questionamentos, mas pela primeira vez estava disposto a buscar respostas. Carla observava tudo com gratidão transbordante. Ela entendia agora que todos aqueles anos de súplica e pressão tinham sido contraproducentes. Foi somente quando ela soltou o controle, quando parou de tentar forçar uma conversão e simplesmente viveu sua fé com autenticidade, que Deus pôde trabalhar no coração de Ricardo da maneira certa, no tempo certo. Ricardo começou a fazer perguntas mais profundas, não apenas sobre histórias bíblicas, mas sobre teologia, sobre o caráter de Deus, sobre sofrimento e propósito. O pastor recomendou alguns livros, e pela primeira vez, Ricardo leu material cristão por vontade própria. Ele abordou o assunto com a mesma mente analítica que usava na engenharia, pesquisando, questionando, buscando entender. O processo não foi rápido. Levou mais de 1 ano desde o batizado de Mateus até o dia em que Ricardo decidiu que queria ser batizado também. E quando chegou esse dia, foi uma decisão absolutamente dele. Carla não estava orquestrando nada nos bastidores. Ela apenas testemunhou o milagre silencioso de uma transformação genuína. No dia do batismo de Ricardo, a igreja estava cheia. Não apenas de membros regulares, mas de colegas de trabalho, amigos da faculdade, familiares. Ricardo fez questão de convidar todos porque queria que sua história fosse ouvida. Ele queria que outras pessoas que carregavam feridas religiosas soubessem que é possível encontrar cura. Que é possível separar Deus dos representantes imperfeitos de Deus. Durante seu testemunho antes do batismo, Ricardo falou abertamente sobre seu passado traumático, sobre sua jornada de ateísmo à fé, sobre como o amor paciente de Carla refletiu o amor de Cristo de forma mais poderosa do que qualquer sermão poderia. Ele agradeceu à esposa por nunca desistir dele, mas também por ter tido a sabedoria de parar de pressioná-lo. Carla chorou enquanto ouvia o testemunho do marido. Ela pensou em todos aqueles anos de frustração, todas aquelas orações que pareciam não ser respondidas. Mas Deus estava trabalhando o tempo todo, apenas não da forma que ela esperava. Deus estava usando aqueles anos para ensinar Carla sobre amor incondicional, sobre respeito, sobre confiar no timing divino, em vez de forçar seus próprios planos. Depois que Ricardo foi batizado, algo extraordinário aconteceu. Várias pessoas que estavam na audiência procuraram o pastor pedindo para conversar. Eram pessoas que, como Ricardo, tinham feridas religiosas. Pessoas que haviam sido machucadas por líderes abusivos, por doutrinas distorcidas, por cristãos hipócritas. O testemunho de Ricardo abriu uma porta para essas pessoas considerarem a fé novamente. A igreja começou um grupo de apoio para pessoas com traumas religiosos, liderado por Ricardo e pelo pastor. O grupo cresceu rapidamente, atraindo dezenas de participantes. Eles criaram um espaço seguro onde era permitido fazer perguntas difíceis, expressar raiva, questionar doutrinas. Era um lugar de cura genuína, não de doutrinação. Carla também iniciou um ministério para esposas que enfrentavam situações similares à dela. Ela compartilhava sua jornada de aprender a respeitar as escolhas espirituais do cônjuge, de orar sem manipular, de amar sem condições. Muitas mulheres encontraram alívio e direção através de seu exemplo. O que começou como a história de um homem que se recusava a ir à igreja se transformou em um movimento de restauração. Ricardo e Carla se tornaram defensores de um cristianismo saudável, que respeita o livre-arbítrio, que oferece amor sem coerção, que reconhece e pede perdão por falhas passadas da igreja. Ricardo desenvolveu uma paixão especial por alcançar homens que, como ele, cresceram em ambientes religiosos tóxicos. Ele entendia a resistência deles porque viveu aquela resistência.
entendia a raiva porque sentiu aquela raiva. E podia oferecer esperança genuína porque ele mesmo encontrou caminho para a cura. Carla aprendeu lições valiosas que mudaram não apenas seu casamento, mas toda a sua abordagem à fé. Ela aprendeu que evangelismo efetivo não é sobre pressionar ou convencer, mas sobre viver de forma tão autêntica que as pessoas naturalmente ficam curiosas. Aprendeu que o timing de Deus é perfeito, mesmo quando parece atrasado para nós. Aprendeu que amor verdadeiro respeita a jornada do outro, mesmo quando essa jornada é diferente da nossa. O casamento de Ricardo e Carla foi completamente transformado. Eles não apenas compartilhavam a fé agora, mas tinham uma compreensão profunda um do outro, forjada através de anos de diferenças respeitadas. Seu relacionamento tinha uma solidez que muitos casais que sempre concordaram em tudo não possuíam. Eles aprenderam a amar além das diferenças, e isso criou uma base inabalável. Mateus crescia vendo os pais não apenas como parceiros religiosos, mas como exemplo vivo de amor incondicional e respeito mútuo. Ele ouvia as histórias sobre como papai não ia à igreja antes, como mamãe orou por anos, como tudo mudou quando mamãe parou de pressionar e simplesmente amou. Essas histórias ensinaram Mateus lições cruciais sobre paciência, respeito e confiança em Deus. Ricardo frequentemente refletia sobre como teria sido diferente se Carla tivesse continuado pressionando. Ele reconhecia que provavelmente teria se fechado completamente, talvez até pedido divórcio. A persistência de Carla nos primeiros anos quase destruiu o casamento. Foi a mudança dela, a decisão de soltar o controle, que salvou tudo. Esta história nos ensina algo crucial sobre fé e relacionamentos. Muitas vezes, nossa insistência em mudar alguém revela mais sobre nosso desejo de controle do que sobre amor genuíno. Amamos de verdade quando aceitamos a pessoa como ela é, quando respeitamos sua jornada, quando permitimos que Deus trabalhe no tempo e da forma dele. Para as esposas que estão vivendo situações parecidas, casadas com homens que resistem à fé, a história de Carla oferece uma abordagem radicalmente diferente. Pare de ver seu marido como um projeto a ser consertado. Comece a amá-lo como ele é. Ore por ele, sim, mas ore pedindo que Deus trabalhe no coração dele, não que Deus force ele a fazer o que você quer. Viva sua fé com autenticidade, não como performance para convencê-lo. E para os homens como Ricardo, que carregam feridas religiosas profundas, saibam que é possível separar Deus das pessoas imperfeitas que o representaram mal. É possível encontrar cura. É possível descobrir uma fé saudável que não replica os abusos do passado. Sua resistência é válida. Suas perguntas são importantes. Suas dores merecem ser reconhecidas. Ricardo e Carla agora viajam compartilhando sua história em conferências de casais e eventos de igreja. Eles falam sobre os perigos do jugo desigual, mas também sobre como navegar essas diferenças com amor e respeito quando você já está casado. Falam sobre trauma religioso e como as igrejas podem criar espaços mais seguros para pessoas feridas. Falam sobre evangelismo que respeita o livre-arbítrio. Cada vez que compartilham sua história, veem casamentos sendo salvos, veem esposas aprendendo a amar sem pressionar, veem maridos se abrindo para reconsiderar a fé quando a pressão é removida, veem igrejas repensando suas abordagens para alcançar pessoas machucadas pela religião. A decisão de Carla de parar de pressionar Ricardo não foi desistência, foi sabedoria divina, foi confiança verdadeira em Deus. Foi amor maduro que coloca o bem-estar do outro acima dos próprios desejos. E essa decisão, que parecia contra-intuitiva para todos que a conheciam, foi exatamente o que Deus usou para alcançar Ricardo. Hoje, quando Ricardo conta sua história, ele sempre menciona aquele domingo quando Carla saiu para a igreja sem chorar, sem fazer drama, sem manipular. Ele diz que foi naquele dia que começou a realmente enxergar a fé dela. Porque pela primeira vez, ela não estava usando a fé como ferramenta para mudá-lo.
Ela estava simplesmente vivendo sua fé. E isso fez toda a diferença. Esta história nos desafia a examinar nossas próprias motivações em nossos relacionamentos. Quantas vezes tentamos mudar pessoas em nome do amor, quando na verdade estamos servindo nosso próprio desejo de controle? Quantas vezes oramos pedindo que Deus mude alguém, quando talvez Deus queira mudar primeiro nossa forma de amar aquela pessoa? O livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, descreve o amor verdadeiro. Diz que o amor é paciente, bondoso, não insiste em seu próprio caminho. Carla teve que aprender essas características na prática. Teve que aprender que amor paciente significa esperar no tempo de Deus, que amor bondoso significa respeitar as feridas e resistências do outro, que não insistir em seu próprio caminho significa permitir que a jornada espiritual de Ricardo fosse única dele. Para os pastores e líderes de igreja assistindo esta história, há uma lição crucial aqui. Quantas pessoas como Ricardo existem por aí, machucadas por experiências religiosas passadas, resistentes a qualquer aproximação porque associam igreja com dor? Como podemos criar espaços seguros, onde essas pessoas possam questionar, duvidar, processar, sem serem julgadas ou pressionadas? O ministério de Ricardo com pessoas traumatizadas por religião tem mostrado que muitos que parecem hostis à fé, na verdade estão apenas protegendo feridas profundas. Quando encontram um ambiente onde podem expressar essas feridas sem serem condenadas, onde podem fazer perguntas difíceis sem serem rotuladas de hereges, onde podem processar no próprio ritmo, muitos descobrem que não rejeitam Deus, mas sim as distorções de quem Deus é. A igreja que Ricardo e Carla frequentam se tornou conhecida regionalmente como um lugar seguro para pessoas com dúvidas e feridas. Eles não comprometem a verdade bíblica, mas apresentam essa verdade com graça abundante. Reconhecem que cada pessoa tem uma jornada única e que forçar todos a passarem pelo mesmo processo é contrário ao exemplo de Cristo, que ministrava a cada pessoa de acordo com suas necessidades específicas. 10 anos após aquele domingo transformador, quando Carla parou de pressionar Ricardo, eles renovaram seus votos matrimoniais. A cerimônia foi na mesma igreja onde Mateus foi batizado, onde Ricardo encontrou cura, onde tantas vidas foram transformadas. Durante os votos, ambos falaram sobre a jornada que percorreram juntos, sobre como quase desistiram, sobre como Deus salvou o casamento deles quando eles pararam de tentar salvar sozinhos. Ricardo prometeu a Carla que seria o marido espiritual que ela sempre desejou, mas enfatizou que só conseguiu chegar ali porque ela lhe deu espaço para crescer no próprio ritmo. Carla prometeu a Ricardo que continuaria amando-o incondicionalmente, reconhecendo que aquele amor incondicional foi o que permitiu que Deus operasse livremente. Mateus, agora com 4 anos, estava no altar com os pais, segurando as alianças. Ele não entendia completamente o significado do momento, mas sentiria o impacto dessa história por toda a vida. Cresceria sabendo que o casamento dos pais sobreviveu porque escolheram amor acima de tudo, porque confiaram em Deus mais do que em seus próprios planos. Inscreva-se no canal e não perca nossa playlist de histórias completas sobre relacionamentos restaurados, fé transformadora e o poder de soltar o controle para deixar Deus agir. A história de Ricardo e Carla continua se desenrolando. Eles ainda enfrentam desafios, ainda têm dias difíceis, ainda precisam escolher diariamente amar um ao outro. Mas agora fazem tudo isso sobre uma fundação sólida, construída através de anos de aprendizado sobre o que significa realmente amar sem condições. Se você está enfrentando desafios similares em seu casamento, se seu cônjuge resiste à fé, se você está cansado de tentar e não ver resultados, considere a abordagem de Carla. Pare de pressionar. Comece a amar verdadeiramente, sem agenda oculta. Ore com fé genuína, confiando que Deus é capaz de alcançar seu cônjuge muito melhor do que você jamais conseguirá com argumentos ou pressão.
Viva sua fé de forma tão autêntica e atraente que as pessoas naturalmente queiram saber mais. E se você é alguém como Ricardo, ferido por religião, resistente a qualquer coisa que cheire a igreja, saiba que sua dor é válida. Mas não deixe que pessoas imperfeitas do passado roubem sua oportunidade de conhecer um Deus que é amor genuíno, que respeita seu livre-arbítrio, que oferece cura para suas feridas mais profundas. Existe um cristianismo saudável, mesmo que você não tenha experimentado ainda. A ação surpreendente de Carla não foi um ultimato. Não foi manipulação silenciosa. Foi genuína aceitação e amor incondicional. Foi a decisão de confiar em Deus completamente, soltando seu marido nas mãos do Criador. E essa decisão, que contrariou todos os conselhos bem-intencionados mas equivocados que ela recebeu durante anos, foi exatamente o que Deus usou para escrever uma história de redenção linda. Que possamos todos aprender com Ricardo e Carla que o caminho de Deus raramente é o caminho óbvio. Que amor verdadeiro respeita, que fé genuína confia, que transformação real acontece no tempo de Deus, não no nosso. E que às vezes, a coisa mais poderosa que podemos fazer é simplesmente amar e confiar, permitindo que Deus faça o resto.